Eu acho assim, como se a vida fosse curta demais pra mim. Quero deixar muitas histórias e boas memórias nesse lugar. O tempo passa e a vida não disfarça. Quando os dias são banais, nem um minuto ou um segundo são iguais. Esporte TVzão começando, sejam todos muito bem-vindos a mais uma semana e o programa de hoje é pra lá de especial. A gente recebe um dos maiores nomes da história da natação brasileira e eu vou deixar vocês curiosos, daqui a pouquinho eu vou apresentá-lo, é claro. A gente tem muito o que conversar aqui no programa de hoje, que também vai mostrar como foi o coquetel de lançamento da Supercopa SAF, a principal competição de futebol amador da cidade, que começa já no mês que vem. São vários assuntos do Esporte TVzão que está no ar a partir de agora. Nos melhores e mais difíceis momentos de sua vida, a SAF está sempre perto de você. São muitos anos de trabalho, conquistas e dedicação para que você tenha sempre segurança, comodidades e o melhor atendimento. SAF, o seu amigo de todas as horas. Mega feirão de pisos e revestimentos no Varejão da Construção. A sua melhor opção na hora de construir ou reformar. Temos a maior variedade de pisos extra da região, com novos modelos, produtos em HD a partir de R$ 9,90. É isso mesmo, a partir de R$ 9,90. Além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa do jeito que você sempre sonhou. Telha Precom por R$ 69,90. Tijolo de vidro apenas R$ 8,95. Armário de banheiro por R$ 149,90. Forro de PVC branco por R$ 11,90. Não perca tempo e venha correndo para o Varejão. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Varejão da Construção, preço bom. Esporte TVzão começando, que bom que mais uma vez você está aqui com a gente. O programa de hoje é super especial, porque a gente recebe um dos maiores nomes da história da natação brasileira. Eu estou falando de Luiz Lima. Prazer tê-lo aqui com a gente, viu? Recebê-lo no Esporte TVzão. E eu que, confesso, quando criança assistia muito às suas competições, torcia bastante pelo Brasil, por você, e ter a oportunidade de estar aqui te entrevistando. Para mim, que sou um amante do esporte, até por isso eu escolhi essa profissão, é um grande prazer, viu? Obrigado, Vinícius. Eu me assusto um pouco quando você fala, quando eu era criança, a gente vê que o tempo está passando, né? Eu estou com 40 anos, fiz em dezembro do ano passado e o tempo passa, não tem jeito, Vinícius. Passa muito rápido. A gente vai falar um pouquinho sobre a sua carreira no programa de hoje. Mas Nova Friburgo, você já conhecia, já esteve aqui em outras oportunidades. O que te motiva a voltar para a nossa cidade agora? É Friburgo, Vinícius. Eu tenho amigos de infância aqui em Friburgo, porque eu nasci, os meus pais já tinham uma residência aqui em Nova Friburgo, e aí eu curti Nova Friburgo não só no esporte, mas a vida social de Nova Friburgo, curti os bailes de carnaval de Nova Friburgo, a diversão que a gente tinha. Andei muito de bicicleta ali subindo por Cônego, entrando em trilha ali no Morro dos Pinheiros, atrás do CIEP da Via Expressa. Então eu tenho uma ligação, Dona Mariquinha, aquele filezinho acebolado na Dona Mariquinha. Então Friburgo para mim é a minha cidade do coração e que traz recordações de infância muito forte. E que é um celeiro muito grande de atletas, né? Tivemos recentemente Sim. a Jennifer conquistando 2 medalhas de ouro no Troféu Maria Lenk, que você conhece muito bem. O Troféu Brasil, a principal competição de natação do Brasil. Ouro nos 50 metros peito, também no revezamento 4x100 medley. É uma cidade que inspira talentos no esporte, né? Você também acompanha a carreira desses jovens nadadores que surgem aqui e também de outras modalidades? Não só o Marlon, o Michael na UFC, no UFC o Edson. Então a gente tem em Nova Friburgo uma repercussão muito grande, um potencial muito grande. A Jennifer é uma aposta não, é uma realidade, mas é uma aposta para medalha em 2020. Então você ter a natação brasileira, que até hoje só conquistou uma medalha olímpica com a Poliana Okimoto no Rio de Janeiro, em 2016, você tem a possibilidade da Jennifer, uma atleta extremamente
extremamente talentosa, disciplinada, a família toda super envolvida e de forma positiva. A gente tem seguramente, quem sabe, Nova Friburgo vai ter uma finalista nos Jogos Olímpicos de 2020, nos 100 peito, nos 200 peito, quem sabe, os 50 peito também, são 3 provas que ela nada muito bem. Quem sabe a gente vai ter a primeira finalista no nado de peito e quem sabe a primeira medalhista. É a aposta de quem entende do assunto, viu? Daqui a pouquinho a gente vai conversar um pouquinho mais sobre a carreira desses jovens nadadores, as dificuldades que são muitas para prosseguir no meio esportivo hoje, não só em Nova Friburgo, no estado, como no Brasil de uma forma geral, mas impossível a gente te receber aqui e não falar um pouquinho sobre a sua carreira, né? Quando que o Luiz Lima começa a trajetória na natação? Claro, resumidamente, como é que foi o seu caminho até fazer tanto sucesso quanto você fez na modalidade? Vinícius, eu tive o privilégio de ser campeão brasileiro adulto com 16 anos. Não é muito comum, 16 anos, o jovem ainda é novo para qualquer esporte. E graças a Deus eu consegui ter uma carreira contínua, sem lesão, sem estar desmotivado. E eu encerrei a minha carreira com 32 anos. Então foram mais de 15 anos na seleção brasileira, ininterruptamente, das quais eu participei de provas em piscina e depois em mar aberto. Pan-americano, sul-americano, Olimpíada, campeão mundial universitário também fui. Então foi uma carreira que, graças a Deus, eu soube aproveitar da melhor maneira possível. Conheci a minha mulher na Seleção Brasileira de Natação, que foi um dos meus maiores presentes, com 19 anos. Me casei com 19 anos. Estamos juntos há mais de 20 anos. Temos uma filha nadadora também, com 12 anos. Então o esporte ele me deu vários presentes, me deu uma formação universitária, me deu a oportunidade de conhecer mais de 40 países. Então, para todo papai e mamãe que estão assistindo o programa, eu indico muito, não só a natação, mas qualquer atividade esportiva que leve o seu filho a sonhar. E levando ele a sonhar, ele vai ganhar disciplina, ele vai ganhar dedicação, ele só vai ter portas abertas para o resto da vida dele. Importantíssimo esse relato. E aquele momento da Olimpíada, eu sempre gosto de perguntar às pessoas que já participaram, quando você está ali para entrar na piscina pela primeira vez, o que passa na tua cabeça? Todo aquele filme da preparação, as dificuldades que você enfrentou, dá para você relatar para a gente o que se passa na cabeça de um atleta naquele momento? Vinícius, é muito difícil a gente relatar, especialmente num esporte individual como é a natação. Na natação, no atletismo, no ciclismo, no remo, esportes individuais e esportes de esforço repetitivo, né? Que o tempo que te convoca, o técnico não convoca você. Então você está na Olimpíada, é um grande presente. Então 200 países participando e você tem apenas às vezes uma chance na vida, porque dificilmente você retorna daqui a 4 anos. Seria como você gravar um programa aqui e o diretor falasse: Vinícius, se o programa não for muito bom, amanhã você não precisa nem voltar. É mais ou menos essa sensação. É uma sensação de alegria e ao mesmo tempo de uma responsabilidade imensa, porque você tem muitas vezes apenas uma chance. Agora você comentou que depois houve uma transição do mar para o mar, né? Sim. Das piscinas para o mar. Como é que foi essa transição? É muito diferente? Isso mexeu com a sua rotina também? Mexe com a rotina porque é similar. Ele não é igual. Seria como o vôlei de quadra e o vôlei de praia, o futebol de campo e o futebol de salão. Graças a Deus eu pude me adaptar muito bem a essa mudança, porque eu sempre tive as minhas viradas na piscina, o meu ponto fraco. E no mar não tinha virada, é uma natação contínua, só que a posição da cabeça olhando para frente é uma posição diferente, que você não tem em piscina. Então tem certas especificidades que você encontra no mar e não encontra na piscina. Mas graças a Deus eu me adaptei muito bem. E pude me tornar um atleta campeão também em águas abertas. Sem dúvida nenhuma. No próximo bloco a gente continua o bate-papo aqui com o Luiz Lima. Não saia daí. Nogueira Plantas, a sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, 475 no Cônego, 2528-3030.
Colégio Nossa Senhora das Dores, onde tradição e modernidade andam juntas. Há 125 anos formando gerações. Sempre criando e recriando, fazendo parte de uma sociedade em mudança. Participe desta história. Venha criar e recriar conosco, num ambiente de amor pela educação. Colégio Nossa Senhora das Dores. Matrículas abertas. Esporte TVzão de volta, hoje recebendo aqui Luiz Lima, um dos grandes nomes da história da nossa natação, da natação brasileira, da natação mundial, por que não dizer assim? Luiz, a gente tem hoje um cenário um pouco complicado na questão do Comitê Olímpico Brasileiro. Aliás, acho que todas as nossas confederações, instituições, elas têm um quê de corrupção, né? Infelizmente, é uma realidade do nosso país, é um sistema que precisa ser mudado. Você, como ex-atleta, a gente acompanha também o seu pós-carreira, é bastante preocupado com isso, né? Tenta montar algumas correntes, atrair pessoas que pensem parecido e que tenham essa sede de mudança também, de tentar fazer diferente do que tem acontecido, né? Como ex-atleta que participou de Olimpíada, como um nome, um marco da nossa natação, como é que você vê esse atual momento olímpico brasileiro? Depois de a gente ter recebido uma Copa do Mundo, uma Olimpíada, de ter sido foco desse esporte mundial e mesmo assim a gente vive uma situação bem complicada. Qual a sua opinião, qual a sua visão quanto a isso? Vinícius, um dos pontos muito positivos no pós-olímpico que a gente teve no Brasil é justamente a mudança e a melhoria da governança no esporte. Por pressão não só dos atletas, mas como da sociedade, até do Comitê Olímpico Internacional, o COB ele foi obrigado a rever vários procedimentos que ele tinha no passado. A não participação dos atletas em eleições, em decisões do próprio Comitê Olímpico Brasileiro se fez necessário e até mesmo pressionado pelo Comitê Olímpico Internacional. E quando a sociedade brasileira passa a entender, e os atletas, que o Comitê Olímpico Brasileiro vive exclusivamente de recurso público, vindo da Lei PIVA, e o atleta que é o ponta da linha, o beneficiário desse recurso não participa, alguma coisa está errada. Então, o que melhorou? Hoje, 25% da participação em eleições e decisões do Comitê Olímpico Brasileiro está na mão dos atletas, estão com os atletas. E isso foi um fator positivo que vai se replicar nas confederações que devem seguir esse mesmo modelo. Devem seguir porque senão elas dificilmente vão ter parcerias privadas e até parcerias públicas, porque foi um movimento que começou no Comitê Olímpico Brasileiro. Não por vontade do Comitê Olímpico Brasileiro. Ele se viu na vontade porque ele se viu pressionado e ter que mudar. Mas eu vou mais além. Eu vejo que todos os atletas maiores de 16 anos que já estiveram em Jogos Olímpicos deveriam votar, e unicamente eles, porque aí ele vai dar representatividade para os estados. O estado que só tem um atleta olímpico tem um voto. O estado que tem 15, 20, tem 15, 20 votos. A confederação que tem poucos atletas tem poucos votos. Assim como funciona com os estados brasileiros. O Acre tem, exemplo, 300 mil votos, São Paulo tem 50 milhões de moradores, tem 50 milhões de votos. A proporcionalidade, ela deve ser respeitada. O Luiz foi a favor ou contra da Copa do Mundo e da Olimpíada aqui no Brasil? Caramba, essa é uma pergunta... o Luiz, lá de 2007, 2009, quando o Brasil foi escolhido para sediar os Jogos Olímpicos, eu, antes de ser um nadador olímpico, eu sou um cidadão brasileiro. Sem dúvida. E como cidadão brasileiro, eu enxergo que nós tínhamos outras prioridades que não fosse um evento esportivo, mesmo se tratando de Olimpíada. Esporte na escola. Se você falar de esporte, você tem que falar de esporte na escola. Sem dúvida. E esporte na escola é prioridade. Então, na minha cabeça como cidadão, antes de ter uma Olimpíada, você tem que ter crianças praticando atividade física nas escolas, desde a educação básica até o ensino superior nas universidades. Como atleta, vibrei muito com os Jogos Olímpicos, foi a melhor participação, com 19 medalhas o Brasil, e também fico muito triste do pós-Olimpíada, da gente não ter aproveitado essa chance, principalmente com tudo que foi gasto e construído. Essa é uma pergunta. A Olimpíada, a Copa do Mundo, são eventos que foram capazes de transformar algumas cidades ao redor do planeta. Você não acha que esse legado poderia ter sido positivo para o Brasil?
ele poderia ter sido muito positivo se antes de você fazer as estruturas olímpicas houvessem estudos de viabilidade do pós-uso dessas estruturas. Como a gente vai usar? Está no local certo? Não está? A parceria público-privada? Por que levou 7 anos para você ter uma iniciativa de ter uma parceria público-privada e não aconteceu? Então, nós planejamos muito mal, nós temos uma falta de responsabilidade muito grande com o recurso público, não só na área do esporte, mas em todas as áreas, e isso precisa ser revisto. Tem como consertar? Tem, mas o primeiro passo é a gente saber cuidar do que tem e não querer ter o que ainda não tem sem cuidar do que tem. Então, isso que acontece no nosso país. Sem dúvida. Agora, me chamou muito a atenção quando você falou da Lei Piva, Sim. do financiamento que seria para os atletas, no caso. 99% dos atletas aqui da cidade que a gente recebe no Esporte TV Zoom falam que a dificuldade é financeira, é estrutural, é falta de apoio. Você acha que teria como esse tipo de repasse chegar aos municípios de repente para que eles pudessem financiar esses atletas? Porque muita gente para no meio do caminho por conta dessa dificuldade, por não ter como insistir, né? Aquelas pessoas, atletas, e acredito que seja a maioria dos casos, que não tem uma estrutura financeira, familiar, eles desistem, né? Há outras prioridades na vida, questão de sobrevivência mesmo. O que você acha que tem que ser feito para que esses recursos cheguem efetivamente para os atletas, para que eles continuem as carreiras? O primeiro passo, Vinícius, é não esperarmos do governo tudo. Uhum. Se a estrutura esportiva, se as confederações, se as associações forem muito bem organizadas, investir no esporte é muito interessante. Quem não gosta de investir no esporte, aliar o nome da sua empresa, o nome do seu produto, a um atleta, um homem bonito, uma mulher bonita, disciplinada, com saúde, educado, vibrante. Só que hoje no Brasil, essas estruturas são super desorganizadas, começando pelas federações e confederações. Por isso que você não tem iniciativa privada. Tudo depende do governo. Hoje é empresa estatal, é programa Bolsa Atleta, é as Forças Armadas, é lei de incentivo ao esporte. Tudo vem da mesma caixa d'água, que é o governo. Então, quando você só tem o governo participando de algo importante, que é o esporte, numa crise que a gente está enfrentando agora, é claro que ele vai sofrer. Os Estados Unidos, por exemplo, o Comitê Olímpico Americano, ele não recebe R$1 do governo. É tudo patrocínio privado. Por quê? Porque lá uma empresa privada, ela se sente confortável em investir numa confederação ou numa federação, ela sabe que o seu dinheiro vai ser aplicado de tal maneira e ela vai ter tanto de retorno. Então, essa organização que falta no nosso país. Então, quando o atleta ele reclama, muitas das vezes, na grande maioria, ele está certo. Mas é importante que ele lute pela organização do seu esporte, da sua atividade física, para que seja organizada de forma transparente. Perfeito, Luiz. A gente já está chegando ao final do segundo bloco da sua participação. Queria que você relatasse um momento marcante na sua carreira, dentre tantos, que você deixaria, inclusive, de exemplo para as pessoas, para as crianças que estão aí nos assistindo. O meu primeiro momento marcante foi aos 11 anos, na piscina do Canto do Rio, Niterói. Eu tenho essa foto até hoje, eu chorando porque eu perdi uma prova. E muitas crianças, elas têm que entender que o grande prazer do esporte não é somente a vitória. É você treinar, é você competir, é você aceitar que você não vai vencer sempre. Esse foi o primeiro momento que eu consegui superar. O segundo momento foi aos 16 anos, eu fazendo o índice para o Mundial de Roma em 94 e entrando para o time da seleção brasileira. E o terceiro, eu estou dito, o terceiro é em 99, eu sendo campeão pan-americano, 1999, aos 21 anos, e meu pai e minha mãe presentes na arquibancada lá no Canadá. Sem dúvida. Luiz, já agradecendo aqui sua presença, Obrigado. Viu? Quando você voltar a Nova Friburgo, está convidado para o nosso programa de novo, desde já. São muitos assuntos, muitas histórias que a gente poderia retratar aqui e com muito prazer, porque, como eu disse, vibramos muito com você. E se você quiser se despedir, contando um pouquinho sobre o seu projeto também, Sim. Completa 10 anos ano que vem, não é isso? Completa 10 anos, é na praia de Copacabana.
o Natação no Mar, os Gladiadores. Ano que vem nós fazemos 10 anos. E a praia no Rio de Janeiro é o lugar mais democrático Copacabana do Brasil. Você tem pessoas de todos os níveis sociais, pessoas de todas as formações. E para mim tem sido um presente desenvolver até uma comunicação e até uma forma de educar essas pessoas esportivamente e emocionalmente, afetivamente, pessoas que tiveram histórias diferentes. Isso me moldou muito como profissional de educação física nos últimos anos e como cidadão brasileiro também. Legal, Luiz. Obrigado. Até a próxima, Vinícius. Viu? Prazer recebê-lo aqui. Valeu. Obrigado, Vinícius. Show de bola. E no próximo bloco a gente confere como foi o lançamento da Supercopa SAF 2018. Até já. Nos melhores e mais difíceis momentos de sua vida, a SAF está sempre perto de você. São muitos anos de trabalho, conquistas e dedicação para que você tenha sempre segurança, comodidades e o melhor atendimento. SAF, o seu amigo de todas as horas. Somos feitos de médicos, enfermeiros, somos pacientes e impacientes, nascimentos e curas, somos família e somos equipe, somos encontros, somos procura, buscamos respostas, somos perguntas, somos máquinas e diagnósticos, sorrisos e lágrimas, somos descobertas e certezas, somos a força e somos a vida. Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você, esse é o plano. Esporte TVzão de volta, terceiro bloco do nosso programa de hoje. A gente vai conhecer um pouquinho sobre o que vai acontecer na Supercopa SAF 2018. A maior competição de futebol amador da cidade teve o lançamento realizado nos últimos dias e a gente vai detalhar um pouco do que promete a competição que chega à 6ª edição com a participação de 10 equipes. Eu estou ao lado de um dos coordenadores, organizadores, um dos que ajudaram a idealizar a competição, o Jailson, que também representa o patrocinador do evento. Jailson, 6ª edição chegando, campeonato cada vez mais fortalecido, a missão sendo cumprida. Queria que você resgatasse um pouquinho da história da Supercopa SAF para a gente poder entender um pouco desse contexto de sucesso. Pois é, Vinícius, a gente hoje já passa um mapa, né? A gente viaja um pouquinho e já fazem 6 anos já. 2013 foi a primeira edição, foi onde a ideia foi lançada com o então secretário Renato Satiro, secretário de Esportes, trouxe pra gente a ideia com o objetivo de tentar resgatar o futebol amador dos eternos clubes, do Esperança, do Friburgo, do Serrano, enfim. Então a gente veio com esse objetivo de tentar fazer algo diferente para a cidade de Nova Friburgo. A gente conversa agora com Renato Satiro. Atualmente ele ocupa a pasta de educação aqui na cidade, mas foi na gestão dele no esporte que a Supercopa SAF começou, teve a primeira edição. Como é que você vê, Renato, a competição chegando agora à 6ª edição e uma marca já consolidada aqui na cidade? A gente fica muito feliz, né? A gente conheceu a história do futebol amador em Nova Friburgo e quando estava à frente da Secretaria de Esporte, sonhei em que a gente tivesse tempos maravilhosos do futebol como a gente teve no nosso passado. E a gente pôde programar, fazer um projeto, criar um projeto e correr atrás de patrocínio, de parceiro, e a SAF, graças a Deus, gostou. Eu acho que foi o resgate do futebol amador de Friburgo. Porque o futebol amador de Friburgo, na época do Serrano, do Esperança, do Nova Friburgo, era um futebol que os campos lotados, a arbitragem de fora vinha. Então, essa Copa foi para isso, Vinícius. Ela veio para que a gente pudesse resgatar e, graças a Deus, estamos na 6ª Copa, com todo sucesso. Essa festa aqui é maravilhosa do lançamento. E, se Deus quiser, esse ano também vai ser uma Copa linda, com 10 clubes novamente. Ao lado do secretário de Esportes de Nova Friburgo, Valdemir Veloso. Valdemir, competição importante, reunindo diversas equipes, algumas das principais de Nova Friburgo no futebol amador. Como é que o município vai apoiar essa competição? Gachim, em primeiro lugar, a gente está muito feliz, muito contente de fazer parte desse evento, né? A gente hoje, como secretário de esporte,
a gente fica muito feliz de poder participar de um momento, né, de uma Copa que já virou tradição em Nova Friburgo, onde os jogadores amadores e os seus próprios clubes ficam nessa expectativa, esperando esse momento, esperando o dia do lançamento, esperando o dia da estreia. Eu me lembro do ano passado, que as pessoas já estavam falando na competição desse ano. Falaram, cara, só ano que vem já estamos aí. Já vamos começar a Copa, mais uma vez, esse ano Copa do Mundo, né? Quer dizer, a gente vai ser um ano de futebol, um ano de esporte aí muito legal. Nós entendemos como um segmento importantíssimo e que a gente precisa apoiar. No entanto, fazemos alguns projetos sociais que nós temos no quartel, né? Voltados para o esporte. Temos um de luta, temos um de educação física, temos um com o público civil lá, que é o Gol de Placa, também do futebol. Então, a gente está sempre integrando com o esporte da Copa SAF, que tem todos os anos e nós apoiamos. É um evento em que nós observamos a família participando, as pessoas integram tudo em torno desse esporte, do futebol, que é o esporte aí do brasileiro, né? E, lógico, todo evento, para começar bem e terminar bem, tem que estar bem visto a questão da segurança. Já em 2013, no início da gestão do prefeito Rogério Cabral, Satiro procurou o diretor do Grupo SAF, Márcio Branco, para apresentar sua ideia e solicitar patrocínio para a execução do mesmo. Márcio, como desportista e incentivador do crescimento do esporte em nossa cidade, gostou do que ouviu e pediu que Renato procurasse seu gerente, Jailson Silveira, para que pudessem juntos elaborar um projeto com o objetivo de recuperar a autoestima do futebol amador de nossa cidade. Luciano Faria, presidente da Liga Nova Friburgo de Desportos. Luciano, a Liga passa a apoiar a competição, a Supercopa SAF. Qual a importância disso e como que a entidade entra como parceira dentro desse campeonato? É um prazer estar participando pelo segundo ano consecutivo, apoiando a Copa SAF, na retaguarda praticamente, a gente ajudando na elaboração de regulamento, deixando a própria figura jurídica da Liga como respaldo para a competição mais importante de futebol amador da região, não só de Friburgo, mas da região, na nossa região aqui. Então a gente fica muito feliz de estar participando, colaborando com a história da Copa SAF, que tem muitas Copas SAF aí pela frente. Edson Roberto Tavares, o Edinho, ele que é representante do Nova Friburgo Futebol Clube também, uma das equipes participantes, mas principalmente que viveu os tempos áureos do futebol amador da nossa cidade. Edinho, a Supercopa é uma tentativa de retomar parte desses tempos do nosso futebol amador. Você acha que a competição no 6º ano tem conseguido esse objetivo? Bom, primeiramente, boa noite aos telespectadores da TV Zoom. É uma satisfação voltar a falar. E como sempre, falando sobre esporte. E com relação à pergunta que você falou, eu acredito que sim, porque eu estou vendo, Vinícius, para satisfação minha, eu estou vendo uma juventude muito grande aqui envolvida com o esporte de Friburgo. E na realidade o esporte de Friburgo necessita e necessitava dessa renovação, porque o tempo vai passando, o esporte amador tinha terminado e agora esse pessoal mais novo, através da SAF, da Secretaria de Esporte, estão tentando resgatar uma história que não pode morrer, que é a história do futebol friburguense. Então, eu estou muito feliz e acredito, estou confiante que esses anos futuros e mais essa edição que a SAF está patrocinando diretamente, vai ser um sucesso. Assim, como se a vida fosse curta demais pra mim. Quero deixar muitas histórias e boas memórias nesse lugar. O tempo passa e a vida não disfarça quando os dias são banais.